Olá, muito bom dia para você que está ligado na programação não só da Massa FM, mas de todo o grupo RCN. Hoje é terça-feira, dia 9 de dezembro de 2025. Muito prazer, eu sou Bruno Caligari, mandando aquele abraço do tamanho do nosso Mato Grosso do Sul. E claro, sempre com fé, esperança e muita determinação, nós vamos iniciando mais uma edição e uma edição mais do que especial. Porque a partir deste momento, nós estamos aí em rede, conectados com todo o estado de Mato Grosso do Sul, através do grupo RCN de comunicação, né? As rádios Massa FM em Campo Grande, Dourados e Três Lagoas, as rádios Cultura FM em Três Lagoas, Cultura FM em Paranaíba, Cultura FM em Aparecida do Taboado, também pela sinal HD, pela TVC, canal 13.1, ao vivo também pelo portal RCN 67 no canal no YouTube. Hoje nós temos uma entrevista muito especial com o governador do estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e a nossa bancada aqui junto comigo, Adriano Rani, diretor de jornalismo, grandes jornalistas do grupo RCN, radialistas, editores, técnicos e demais colaboradores. Nós vamos conversar então com o governador Eduardo Riedel. Governador, muito bom dia, bem-vindo aqui ao grupo RCN e a Massa FM também. Bom dia, Bruno. Bom dia, Adriano. Bom dia a todos que nos ouvem nessa manhã, nos assistem nessa manhã aqui pela RCN, pelo Grupo Massa. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, governador. Adriano Rani também, nosso muito bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. Muito bem-vindo aos nossos estúdios. Obrigado. Governador, Mato Grosso do Sul foi o único estado que decidiu não elevar o ICMS de 17% para 19%, né? Isso foi um fator que determinou também aí uma readequação, né, dos gastos públicos do governo do estado e, consequentemente, a solicitação de um empréstimo de aproximadamente 1 bi. Ou esse procedimento ele já estava planejado para investimentos no estado? Essa decisão, então, ela impactou ou não essa reformulação de gastos públicos do governo? Veja, Bruno, essa é uma discussão conceitual, acima de tudo, né? O empréstimo não tem nada a ver com a alíquota e o recurso do ICMS. E conceitual porque a gente busca ser um estado mais competitivo. Né? Então, você com uma carga tributária menor, você acaba atraindo, né, mais negócios, facilita a vida do empreendedor, coloca, né, o crescimento e o desenvolvimento como prioridade. Para que você tenha essa alíquota mais baixa, você tem que fazer o dever de casa olhando para dentro, para a qualidade dos gastos. Olhar o governo como um todo e saber aonde você vai atuar para poder fazer frente ao orçamento colocado. Nós tivemos uma situação específica no Mato Grosso do Sul e não prevista, que é a diminuição do ICMS do gás que vem da Bolívia, pela queda brusca e abrupta desse volume de gás. Isso chegou a representar 20% da arrecadação total do estado de ICMS, e isso baixou para 7%. Né? Então, mais de 1 bi que foram perdidos do ICMS do gás. E aí a gente atuou em cima das despesas de maneira mais forte ainda para poder fazer frente a essa situação. O empréstimo ele é para reforçar a nossa política de investimento. Nós estamos aí investindo mais de 15% da nossa receita corrente líquida ano após ano, atraindo novos investimentos de capital privado para aplicações do público, para concessões públicas, né? E isso faz uma diferença muito grande no desenvolvimento do estado. Então, são coisas distintas, claro que se comunicam, né? Mas o orçamento e a equação ela é feita para garantir os bons serviços públicos com qualidade e a capacidade de investimento. E é o que o Mato Grosso do Sul tem feito. Certo. Adriano Rani. Bom dia novamente, governador. Governador, no fim de 2024, o senhor fez uma projeção de crescimento do PIB de 6% a 7% para 2025. A pergunta esse crescimento se concretizou e o senhor já tem uma projeção para 2026 do PIB do estado? Adriano, é possível que se concretize, né? 2025 é um ano que o PIB vai crescer bem. A gente não tem um número fechado ainda. A divulgação oficial ela só sai quase que um ano. Você vê o IBGE oficialmente publicou de 2023 13,4%, segundo maior crescimento do Brasil. 2025 foi um ano que deve girar entre 5 e 7, mas a gente não tem
esse número. Nós temos que aguardar essa divulgação ainda por parte dos órgãos oficiais. E a gente crê que 26, apesar da gente estar tendo uma baixa inflacionária, apesar da economia estar dando sinais de retorno como um todo no Brasil, eu acredito que Mato Grosso do Sul vai continuar esse ciclo de forte crescimento, por tudo que já está contratado, vamos dizer assim, tanto pelo privado quanto para o público. Veja, o PIB ele é uma consequência do investimento público, vai continuar sendo feito em alto nível. Ele é uma consequência do investimento privado, vai continuar sendo feito e já está contratado muito investimento para 2026. Ele é uma consequência da renda média das famílias sul-mato-grossenses. E ela está crescente, com nível de desemprego baixíssimo, então é uma das maiores rendas médias do Brasil. E é uma consequência do saldo da balança comercial, que o Mato Grosso do Sul continua exportando muito. Então, o PIB é o resultado dessas 4 variáveis. Quando você olha para 26, não tem como a gente diminuir a forte expansão que a gente está tendo no nosso crescimento. Muito bem, agora são 6 horas e 53 minutos. Vamos para Três Lagoas, governador, porque a Kelly Martins tem uma pergunta para fazer para o senhor também, direto da costa leste do estado. Kelly Martins, bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia, governador. É um prazer estar falando com o senhor. Governador, a licitação da Rota da Celulose foi concluída. O primeiro vencedor acabou aí impugnado e a XP Investimentos assumiu esse projeto com previsão de aplicar 10 bilhões ao longo de 30 anos. A população ali que vive ao longo desse corredor quer saber quando essas obras e melhorias começam, de fato, a aparecer no dia a dia de quem usa essas rodovias. Bom dia, Kelly. Um prazer falar com você. A gente assina esse contrato, Kelly, na segunda quinzena do mês de janeiro. A gente teve toda essa discussão que tem que passar por isso do ponto de vista legal, burocrático, jurídico, para ter absoluta transparência no processo. Então, a documentação, todo o processo burocrático após o leilão, ele é grande. Houve uma impugnação da primeira colocada, deu sequência no certame, e o consórcio liderado pela XP venceu, e eles estão já a 1.000 por hora nesse processo de arrolamento de bens, tanto da União quanto do Estado, de organização de todas essas ações, para a gente assinar o contrato nessa segunda quinzena de janeiro. E aí eles já assumem as rodovias. O que é assumir a rodovia? Tem um cronograma de ação, e esse cronograma é aberto e a gente pode disponibilizar o que o consórcio tem que fazer ano após ano em termos de investimento. Então, o primeiro ano eles já entram com sinalização e arrumando qualquer disformidade da rodovia e começam as obras dentro desse cronograma. A gente vai ver no ano que vem já uma mudança de operação da rodovia. E as obras do segundo semestre em diante a gente já deve estar assistindo na Rota da Celulose. Mas só com o cronograma na mão que a gente pode saber. Olha, o ano que vem vai ser isso, o outro ano vai ser aquilo. A gente tem esse cronograma definido e aberto aí para todos terem acesso. A XP, ela já está no estado, abrindo escritório, já contratou profissionais, está viabilizando todo o seu conjunto de pessoas que vão lidar diretamente aí com a rota. E na segunda quinzena de janeiro, a gente anuncia esse cronograma e a assinatura do contrato. Bom, agora quem vai fazendo a pergunta para o governador Eduardo Riedel é a Ana Cristina, de Três Lagoas. Ana, muito bom dia para você. Microfone aberto. Não? Bom, eu vou repassar então a pergunta que seria da Ana Cristina. Governador, sobre a retomada das obras da UFN3 paralisadas há mais de 10 anos em Três Lagoas, a Petrobras informou que os processos licitatórios estão avançando. E qual a expectativa do governo com a obra? O que efetivamente já está em andamento? Bruno, é positiva, né? A gente colocou lá no início da nova gestão da Petrobras fertilizantes no programa estratégico da empresa. Depois que houve a mudança do presidente, e aí eu tenho que fazer uma referência aqui à ministra Simone, que ajudou muito nesse processo, a gente teve a inclusão da retomada da visão estratégica da Petrobras para a área de fertilizantes. E de lá para cá,
está sendo um processo, né, bastante consistente, lento, mas consistente, no que diz respeito à retomada das obras. Fizeram inventário, fizeram todo o projeto, o levantamento, colocaram esse programa de investimento na agenda da Petrobras, e isso se define agora em 26, né, com a licitação das empresas que vão assumir, são várias empresas, cada uma assumindo uma parte para concluir a UFN3 finalmente, né, que é o que a gente quer ver. A UFN3 produzindo fertilizantes, não só para o Mato Grosso do Sul, nitrogenados, mas para o Brasil inteiro. E a gente tem muita expectativa que isso vá, em 26, dar sequência efetivamente já com as obras, depois de percorrido todo esse caminho. Governador, até pegando o gancho do que o senhor acabou de falar, nós percebemos que, de fato, como as pessoas que vêm do estado de fora, elas comentam muito, falam assim, nossa, como o governo do estado tem se industrializado, né? Buscando alternativas, porque o estado ele era visto apenas como a sua economia principal voltada para o agro, né? E aí a gente vê o estado ele industrializando, quando a gente fala da costa leste do estado principalmente, né? Reforçando ali toda aquela região. Esse é um projeto que o senhor defende também e pretende continuar buscando esses investimentos? Porque a gente acompanha muito o senhor viajando, às vezes fora do país, participando de reuniões, participando de congressos, nesse mundo empresarial, e às vezes a pessoa fala assim, mas o que o governador está fazendo lá nos Estados Unidos? O que o governador foi fazer fora do país? Isso é resultado, sim, governador, dessas agendas no exterior? Com certeza, Bruno. Quando a gente... Mato Grosso do Sul, ele tem um potencial incrível em dois grandes temas que são globais, né? Segurança alimentar e transição energética. O que a gente vai fazer fora do país ou aqui dentro do país, né? E eu sou incansável nesse sentido, vender esse potencial para o capital privado. Quando a gente se torna competitivo, pelas razões que a gente está discutindo aqui, alta capacidade de investimento, melhoria da infraestrutura, atração do capital privado para todos esses projetos de concessões e parcerias público-privadas que nós temos levado adiante. A gente coloca isso para o investidor privado das diferentes áreas dentro desses dois grandes temas e isso chama atenção. A gente fala de uma rota bioceânica, a gente fala de um estado que vai universalizar saneamento básico daqui a 2 anos, a gente fala de um estado que tem baixíssima taxa de desemprego, que está investindo 2, 3 bilhões por ano em infraestrutura, né? E isso dá muita confiança para o mercado, que a gente chama, que são esses investidores, virem colocar recursos de investimento aqui no estado, né? E não à toa que o nosso PIB cresce, né, em 3, 4 vezes acima da média brasileira. Porque a gente consegue, né, vender esse potencial de maneira adequada, correta e com confiança. E aí eu quero chamar a atenção para outra coisa importante. Confiança, ela tem que ter ambiente de negócio. E o ambiente de negócio no Mato Grosso do Sul ele é construído também pelas instituições da política. Quando há harmonia entre o Executivo, entre a Assembleia Legislativa, com o Judiciário, com o Ministério Público, com a Defensoria, né? Claro que cada um tem a sua missão, seus objetivos, suas prerrogativas, mas você tem respeito. Você tem conversa, você tem diálogo, não tem um clima de guerra instaurado aqui. Eu nunca deixei a polarização da política atrapalhar a real necessidade das pessoas e o desenvolvimento do Estado. Então a gente tem que buscar criar esse ambiente para gerar confiança. E o que tem acontecido é isso, né? Amanhã, depois da manhã nós vamos ter um evento lá em Três Lagoas. Estava falando aqui com a Ana Cristina e com a Kelly, né, sobre citricultura. É um investimento enorme que está acontecendo no Estado. É um setor novo para o Estado e gera uma cadeia produtiva gigante do ponto de vista da empregabilidade, da demanda de mão de obra, do investimento nas cidades. Vai impactar Três Lagoas, Arapuã, Água Clara, Ribas do Rio Pardo, Inocência, já impactou Sidrolândia, vai continuar impactando aqui Campo Grande. Vai ter um alojamento aqui em Campo Grande para 1.000 trabalhadores, para atender ali a citricultura de Sidrolândia. Água Clara está fazendo alojamento para um volume parecido. Então veja que as coisas vão acontecendo e o papel do governo nessa história é minimizar a dor do crescimento. E o que é isso? É na educação, na segurança pública, na saúde, na infraestrutura para gerar competitividade, né? Então, quando a gente percorre o mundo
de maneira organizada, assertiva, né? Quando você viaja com uma agenda altamente focada nos objetivos do Estado, né? Esses leilões que a gente fez agora, eles foram captados há 2 anos atrás, lá em Nova York, com o mercado financeiro. A XP, que eu fiz a reunião há 2 anos atrás, entrou nesse processo com um fundo de infraestrutura, porque os investidores dela me ouviram lá em Nova York falando sobre o Estado. Então, são ações como essa que vão gerando desenvolvimento para o Estado. E desenvolvimento para o Estado é o quê? É oportunidade para as pessoas. Emprego, renda, oportunidade de melhoria. 7h02. O Chamorro está lá em Paranaíba. Vai fazer uma pergunta para o governador, então, ainda na área de investimento. Governador, é Roberto Chamorro, da Rádio Cultura de Paranaíba. Estamos assistindo o município abrigar investimentos expressivos no setor público e no setor privado. Estamos aí o agronegócio, a silvicultura, cana-de-açúcar, produção de etanol, e estamos acompanhando aí a chegada da citricultura e também acompanhando também a evolução do projeto Sucuriú aqui em nossa vizinha Inocência. E também Paranaíba agora começa a ser protagonista também na transição energética com a instalação do complexo fotovoltaico Seriemas. Governador, levando em consideração todas as circunstâncias políticas, sociais e econômicas, qual o cenário que o senhor projeta para a nossa região nos próximos 10 anos? Chamorro, prazer falar contigo. Veja, agora você me deu uma aula aqui do que está acontecendo em Paranaíba, e presta atenção em tudo que você falou, e na dimensão disso. Vamos tentar dar tangibilidade para tudo que você falou. Investimentos públicos no município. O Córrego Fazendinha, acho que são 17 milhões, se não me falha a memória, investimento direto no governo do Estado. Segunda etapa de requalificação do pavimento de Paranaíba, mais algo em torno de 15 milhões. Segunda etapa, a primeira foi algo assim. Então, transformou a infraestrutura do município. Nós temos um compromisso aí com o Corpo de Bombeiro Militar e outras coisas que vão ajudando Paranaíba a receber esse volume de investimento. E olha os investimentos que você falou. Usina Pedra. Fomos aí recentemente inaugurar uma nova unidade belíssima. Estão discutindo todo investimento em bioenergia, ajuda a transformar a realidade do município. Um dos maiores projetos de energia renovável. Lembra que eu falei dos 2 grandes temas? Sim. Segurança alimentar e energia renovável. Tudo que a gente está falando aqui tem a ver com essas 2 áreas. Você falou do projeto Siriemas. É um dos maiores projetos do Brasil, porque igual ao Siriemas aí em Paranaíba, tem mais 2 aqui no estado do mesmo grupo. É um investimento só, de mais de R$1 bilhão, gerando aí praticamente 4 mil hectares de planta em placas fotovoltaicas, de usina de energia renovável fotovoltaica. A gente está vendo a citricultura chegar, o impacto do projeto Sucuriú ali em Inocência, que também vai ter em Paranaíba. Nós já estamos estudando aí a 240, que é Inocência Paranaíba, ligando aqui a Água Clara na 377, para o novo projeto de concessão também, porque é uma rodovia que vai ter um movimento gigantesco. A 320 vai começar a obra de Três Lagoas até a 377 no início do ano que vem. Então, Chamorro, essa região ela está recebendo um impacto muito grande. Aliás, hoje eu vou estar com o prefeito e com os vereadores no programa MS Ativo discutindo novos investimentos para Paranaíba. Então, é o que a gente falava lá atrás. Essa capacidade de investimento do governo do estado, junto com o investimento privado, fruto desse ambiente de negócio, está ajudando a transformar a vida dos municípios e, consequentemente, a vida das pessoas. Muito bem, agora 7h06. Vamos falar um pouquinho de saúde, governador. O senhor falou que esse também é uma dor do crescimento e que o governo do estado precisa estar ali para auxiliar. E quem vai fazer essa pergunta é o Ginês César, direto de Dourados. Ginês, microfone aberto para você. Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia, governador Eduardo Riedel. Vamos falar sobre saúde, então. Bem, a PPP, assinada na B3, agora, em dezembro, que transfere a gestão do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul para uma empresa privada, isso por 30 anos, acaba inaugurando aí um novo modelo de custeio da saúde aqui no estado. Agora fica a pergunta, governadora,
É uma iniciativa isolada ou o governo pretende ampliar esse formato para outros serviços e estruturas de saúde nos próximos anos? Não se esquecendo também que o Hospital Regional está prestes a começar a funcionar plenamente aqui também em Dourados. Bom dia, governador. Bom dia, Ginês. Prazer falar contigo. Muito bom ouvi-lo aqui na Massa FM, no Grupo RCN. E sem dúvida que faz parte de uma nova arquitetura da saúde que a gente tem chamado. Muito estudado e desenhado pelo nosso secretário e todo o time, secretário Maurício Simões, e com os secretários municipais de saúde. Vamos lembrar que saúde é uma gestão tripartite, financiamento federal, financiamento estadual e municipal. Então, essa capacidade de interação entre os entes, ela é fundamental para que haja o bom resultado, né? E a nova arquitetura, ela prevê, né, alguns equipamentos numa nova modelagem de atuação para que esse resultado seja para o estado inteiro. Então, a PPP, sim, é inédito, e não é inédito só no Mato Grosso do Sul, é um dos poucos projetos do Brasil e que não envolve só a transferência da gestão para um parceiro privado, envolve o investimento, né, de maneira muito robusta em novas instalações. Nós estamos falando de sair de 362 leitos para 577 leitos aqui no Hospital Regional, com uma nova torre ao lado da antiga instalação do Hospital Rosa Pedrocian. Isso muda completamente a capacidade de atendimento aqui de Campo Grande e do próprio estado. Quando conciliado, né, com os novos equipamentos regionais, como é o caso do Hospital de Três Lagoas, que também numa PPP nós vamos ampliar. Nós vamos dobrar a capacidade do Hospital de Três Lagoas, que já está funcionando com um parceiro privado, né, para que a gente consiga, num prazo não muito longo, aumentar a capacidade do hospital. E Dourados, já inauguramos a Policlínica, está funcionando, né, e semana que vem, no dia 20, eu estarei em Dourados para inaugurar o funcionamento, né, do Hospital Regional de Dourados, também com um parceiro privado. Então veja que a gente tem remodelado essa nova arquitetura da saúde, colocado em funcionamento, né, e junto com os municípios atuado para cada vez mais organizar, né, e saúde tem muito disso. A gente tem que organizar o atendimento, atenção primária, média complexidade, alta complexidade. Se nós conseguimos organizar isso em regulação e em equipamentos bons, sejam municipais, sejam estaduais, a gente vai avançar na saúde sem dúvida. 7h09, vamos para a Aparecida do Tabuado, né? O Mauro com a gente também, uma pergunta aqui para o governador Eduardo Riedel. Vamos ouvir. Bom dia, amigos. Bom dia, governador Eduardo Riedel. Pergunta aqui da região de Aparecida do Tabuado, diante desse desenvolvimento industrial aqui para a região do Vale da Celulose, muitos empregos sendo gerados, muita gente vindo para cá, é a necessidade de mais investimentos na área da saúde. Os municípios estão recebendo, evidentemente, um grande número de pessoas que procuram pelas unidades de saúde, os hospitais também, internações, entre outros procedimentos. E a pergunta que fica para o governador é essa: o governo do estado, o que pensa em relação a melhorias na estrutura da saúde pública para essas localidades impactadas positivamente, inclusive com o desenvolvimento industrial e a vinda de muita gente para absorver esses empregos? Bom dia, Mauro. Prazer falar contigo aí de Aparecida, né? Mandar um abraço ao prefeito Zé Natan, vereadores, a toda a comunidade Aparecida e região, que é outro município que tem sido impactado também por esse desenvolvimento, né? A gente tem visto Aparecida num crescimento acelerado e por isso temos alguns investimentos importantes. E é como eu falei, Mauro, essa nova arquitetura, ela tende a organizar melhor a ação da saúde, né? Os investimentos, eles são nos hospitais regionais para média e alta complexidade, eles são junto com as prefeituras municipais na atenção primária, dentro das possibilidades que os prefeitos e as ações municipais têm. O Estado, ele sempre estará apoiando essas iniciativas. É importante dizer também que a relação do Estado com os hospitais dos municípios, ela tem mudado em função de remunerar melhor a produtividade de cada um desses hospitais. Essa é uma ação que a gente tem feito de maneira bastante consistente, porque a gente começa a valorizar a produtividade do equipamento. Então,
Então são mudanças conceituais que a gente vai conquistando no dia a dia a melhoria no que diz respeito ao atendimento da saúde. E essa relação Estado-município ela tem se estreitado cada vez mais, né? E isso a benefício da população que pode sentir isso ao longo do tempo no resultado para a saúde. Mauro. Bom, 7h12. Governador, o Mato Grosso do Sul, infelizmente, está somando 38 feminicídios. Nós tivemos o último caso registrado aqui, né, ao longo de 2025. O último caso foi registrado ontem aqui em Campo Grande pela manhã. O maior que o ano passado, quando foram registrados 35 mortes, né? O Estado, claro, ele já avançou na integração entre segurança pública, judiciário, rede de atendimento, o que permite o cumprimento mais rápido, né, de medidas protetivas. Tecnicamente, quais são os próximos passos para ampliar essa integração e garantir uma rede de proteção e de acolhimento de verdade aí para essas mulheres? A gente sabe que o Estado tem se mobilizado, tem levantado novas políticas, novos mecanismos, mas ainda assim, infelizmente, a gente acabou superando o número do ano anterior. Bruno, eu acho que é isso, né? É você ser totalmente intolerante com essa realidade, investir cada vez mais nessa rede de apoio, de acolhimento. E quando eu falo rede de apoio, são as delegacias especializadas, são as delegacias com salas lilás, com gente capacitada, a interligação e o uso da tecnologia cada vez mais presente nessa relação, porque melhora a eficiência para o resultado, para atender aquela mulher que vai buscar, né, um apoio, vai buscar o acolhimento, vai buscar a denúncia. É um processo que o Estado tem que se fazer cada vez mais presente de maneira capilarizada para poder atender essa situação. As melhorias têm ocorrido, né? A gente fez um investimento grande, não só na Casa da Mulher Brasileira, mas principalmente em termos de tecnologia e de pessoas, né? A gente tem cada vez mais aumentado essa capilaridade. Agora, ela é uma ação que envolve toda a sociedade. Não adianta a gente achar que o Estado sozinho vai fazer essa transformação. O Estado ele é extremamente importante para ser intolerante, não deixar a impunidade acontecer e criar uma rede para acolher esse tipo de denúncia. Agora, a sociedade ela tem que passar por um processo ao longo do tempo de percepção, nas escolas de capacitação, de crescimento dessa cultura do respeito, da igualdade. Essa é outra ação que o Estado tem feito muito forte, né? Nossas ações nas escolas, com a Secretaria da Juventude, da Mulher, presente nas escolas, trabalhando os nossos adolescentes, as nossas adolescentes, porque é um processo de transformação cultural. A gente não tem que só olhar a consequência, a gente tem que olhar a causa. Sim. Por que está acontecendo isso? Quais que são as causas sociais que levam a esse tipo de coisa? E não são sociais só de uma classe social da extrema pobreza, como muitas vezes algumas pessoas pensam. Ela está lá no condomínio de luxo. Tem mulheres hoje em condomínio de luxo sendo agredidas. Às vezes não vai denunciar porque não tem coragem, socialmente não é interessante, fica acolhida. Mas é importante a gente colocar esse dedo na ferida, que é uma chaga brasileira, né, fruto de uma situação social estrutural e que nós temos que ir mudando nas escolas, no dia a dia, no vizinho, na intolerância. E o Estado ele tem que ser indutor desse processo, né, e estruturar cada vez melhor toda a sua rede para não deixar nenhum tipo de impunidade ou tolerância em relação às agressões contra a mulher e, consequentemente, os casos de feminicídio. Certo. E até aproveitando, abrindo um parênteses aqui, governador, eu acho que a maior hombridade, e aí você vê um chefe de Estado como o senhor, né, na época, no começo do ano, quando nós tivemos esse foco voltado, né, para as melhorias que precisavam ser feitas, todo mundo ficou surpreso quando o senhor se posicionou. Eu falei assim, olha, nós precisamos melhorar. De fato, existem alguns pontos, algumas falhas que nós precisamos melhorar, né? E eu acho que todo mundo esperava uma outra reação, de repente falar assim, não, o governo do Estado vai fugir do assunto ou fugir do debate, mas muito pelo contrário. O senhor se posicionou, se colocou à frente e chamou toda a sociedade, né, e os demais poderes, judiciário, todo mundo para sentar numa mesa e falar assim, olha, o que nós podemos melhorar para
de fato, combater esse tipo de violência. É isso, Bruno. A gente não pode botar a cabeça no buraco na terra, né, e achar que não é com a gente. Claro que é. Né? É comigo, como governador do estado, é com o nosso secretariado, é com todos os escalões que estão responsáveis, é com a polícia, é com o sistema judiciário, é com o Ministério Público, é com o cidadão, é com a cidadã, né? É com a pessoa que vê e às vezes não quer falar, não quer denunciar. É a mulher que se sente insegura, às vezes, por ser agredida, e a gente entende, dificílima situação, às vezes é dependente, e aí tem que funcionar a rede de acolhimento. Sim. Né? Estamos aumentando essa estrutura para atender aquela mulher que se liberta de uma situação como essa. Ela tem que encontrar esse amparo. E os programas, o programa Protege, né, que eu considero fantástico pelo seu conceito, ele está olhando desde o início do processo, que tem a ver muito com segurança pública, depois com justiça, depois com toda a área social, atendimento psicológico, tem as crianças, uma casa mobiliada para essas pessoas de baixa renda, elas estão recebendo isso, Bruno. Tá? Então, assim, são ações que vão sendo construídas no dia a dia e que vai criando e aumentando essa rede de amparo. Eu não entro nas narrativas e agressões que ocorrem, porque elas não levam a nada, né? Elas fazem parte, às vezes, de um processo político mais raso. A gente tem que buscar a solução efetiva para o caso, a gente tem que ampliar a rede de atendimento, vai sair a Casa da Mulher Brasileira em Dourados, vai sair a Casa da Mulher Brasileira em Corumbá, Ponta Porã, né? É importante esse equipamento, para que a gente, como eu falei, amplie essa renda. Tecnologia é muito importante, está hoje presente uma transformação na Polícia Civil, do ponto de vista de aplicação de sistemas, tecnologia, e olha como as coisas se conectam. A gente falava do Infovia Digital, aquela PPP que foi feita para levar a fibra ótica. Eu só consegui ir no Google depois de estar pronta a rede de fibra ótica no estado. Senão você vai falar o quê? Como é que nós vamos avançar em data center? Como é que nós vamos avançar em digitalização do governo, que saiu do 23º lugar há 3 anos atrás para o 9º lugar no Brasil em termos de processos digitais? Você tem que ter infraestrutura, e essa infraestrutura está colocada por uma PPP feita lá atrás, idealizada ainda com o governador Reinaldo. Eu assumi, levei adiante, e hoje ela está praticamente conclusa. São 1.530 prédios públicos que a ponta da fibra ótica está chegando lá, e que vai levar a uma mudança completa de quebra de paradigma em relação aos processos, delegacia, saúde, escolas, né, e o próprio serviço público conectado. Rani, aproveitando já que o governador puxou o gancho da tecnologia, vamos para a tecnologia, então. A bola, vamos para a tecnologia. Governador, enquanto o Paraguai está se movimentando bastante para trazer as empresas de data center, né, porque eles têm um excedente de energia lá de Itaipu, né? O senhor falou do Google. Como que estão as negociações no Mato Grosso do Sul com o Google e outras empresas de tecnologia? Como é que estão os acordos que o senhor tem feito? A gente percebeu que o senhor gosta muito de desenvolver a tecnologia para o Estado, né? Como é que está esse movimento com o Google, principalmente, e com outros? Existem outros atores que já têm conversado dentro desse mundo do Vale do Silício para trazer para Mato Grosso do Sul? Adriano, tem sim. Né? E eu estou envolvido com a tecnologia, não é porque eu gosto, não. Tá? Eu já sou de uma era, mas essa coisa para os filhos, pros netos, eu já sou meio dinossauro aqui nessa área. Mas assim, a gente lê bastante, vê, estuda. E a tecnologia, ela transformou a nossa sociedade. Hoje, quem tem um celular e aplicativos na mão, para banco, para tudo. O que aconteceu com a comunicação de uma maneira geral? Olha esse estúdio aqui, né, e faz uma análise de tudo que foi em termos de transformação. TV aberta, TV por assinatura, streaming. Hoje é uma mudança completa. E isso vale também para o serviço público. E o único objetivo da gente perseguir esse caminho é ganhar produtividade, eficiência, facilidade para o cidadão, né, e diminuição de custo. Então, não há orçamento público que aguente a gente inchar a estrutura pública sem inteligência. E a tecnologia ela vem para colocar essa mudança e essa quebra de paradigma no serviço público. Olha o que aconteceu no Detran. Hoje, você faz tudo que você faria numa agência do Detran aqui. Pelo celular. Então você deixa de ir na agência do Detran. Quando você deixa de ir na agência do Detran, daqui a pouco a gente está falando assim, precisa da agência do Detran?
O que aconteceu com os bancos? O que aconteceu com uma série de institutos, né, sólidos da nossa sociedade que ganharam concorrência de uma maneira digital? Isso está acontecendo no serviço público. Então, a conversa com a Google e várias outras empresas, elas têm sido no sentido de buscar instrumentos e ferramentas que venham a colocar o serviço público num outro nível de ação a serviço do cidadão. Esse é o objetivo central. E nós teremos aqui em janeiro ainda, né, uma segunda rodada. Lá nós assinamos um convênio de cooperação, governo do Estado, Google, para que a gente possa explorar as oportunidades e alternativas do uso de inteligência artificial, né, de ferramentas de tecnologia para facilitar a vida do cidadão. Nós estamos vendo essa transformação da energia, e aí, para tudo isso, você tem uma explosão de data centers sendo prospectados no mundo. E você falou do Paraguai com excedente de energia, não é diferente no Mato Grosso do Sul. A gente tem aqui 94% da nossa energia renovável. Olha esse número. Então, além de ter energia, nós temos energia limpa. De novo, transição energética e segurança alimentar. Os dois grandes temas, eles se conectam o tempo todo com a agenda que o Mato Grosso do Sul está construindo de desenvolvimento na industrialização, na infraestrutura, na tecnologia. Por isso nós somos um estado próspero, verde, digital e inclusivo. Né? Essas bases, elas permeiam toda a estratégia do Estado. E a tecnologia, ela faz parte desse processo de crescimento. Obrigado. Turismo, senhor Adriano Rani. Vamos Turismo, falar do vamos falar um turismo. pouquinho de turismo, né? Governador, Mato Grosso do Sul tem se destacado entre quase todos os outros estados por conta nesse primeiro trimestre. Diante desse salto aqui de investimento em conectividade, conectividade aérea, infraestrutura, o senhor vai colocar no topo das prioridades para transformar esse bom momento no crescimento o turismo? Já está. Primeiro, cumprimentar o Bruno aqui, que lidera a nossa Fundação de Turismo, e com toda a sua equipe, e tem feito um grande trabalho, né, de promoção, em primeiro lugar. Quer dizer, tem levado o nome do Mato Grosso do Sul com o potencial que a gente tem. Que potencial é esse? Nós temos Bonito, nós temos Pantanal, nós temos Costa Rica, nós temos uma série de turismo de negócio aqui, Dourados, o sul do estado, Campo Grande. Esse equipamento maravilhoso aí do Bioparque tem atraído pessoas a ficarem mais um dia em Campo Grande quando vêm para o estado. Nós temos uma nova infraestrutura aeroportuária. Olha os investimentos que estão acontecendo em Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã. Né? E aí nós já estamos olhando os investimentos para Bonito, Dourados e Três Lagoas, que está acontecendo em Dourados, um novo receptivo, retornou o voo. Então, o investimento em infraestrutura, em tecnologia. Você acha que um turista que vem hoje para o Pantanal ou para Bonito, e ele quer viver aquela experiência, você acha que ele quer ficar desconectado, mesmo lá no meio do mato? Não. De jeito nenhum. Ele quer estar conectado. Ele quer dormir bem, ele quer ter conforto, mas quer viver a experiência do mergulho, do Pantanal, do selvagem, do avistamento de onça ou da pesca. Ele quer viver essa experiência, mas ele quer o conforto, ele quer a infraestrutura, ele quer chegar lá de avião ou de carro em estrada boa. Essa é a infra necessária que a gente tem que promover. E aí os parabéns ao nosso trading turístico, que é quem faz as coisas acontecerem, que são os investidores. É o dono da pousada, do hotel, do restaurante, né, que tem cada vez mais investido em bons equipamentos, em excelência no atendimento. É um processo permanente, contínuo e crescente. E não adianta um ficar olhando para o outro, apontando o dedo. Não, o governo tem que fazer isso, não, mas o privado não faz aquilo, e outro faz, não faz. Não, nós estamos juntos, e é isso que o Bruno tem buscado liderar, né, um processo de investimento público, de investimento do privado, né, e do chamamento à sociedade internacional, nacional, a conhecer o Mato Grosso do Sul, porque nós temos aqui a essência, né, do ecoturismo, a essência de uma cultura fortíssima, de uma gastronomia riquíssima e que tem muito apelo para atrair pessoas do mundo inteiro, como tem feito. Ano após ano, Bonito, por exemplo, bate recorde de atração de público. Né? Se eu não me engano, esse ano vai passar de 300 mil visitantes. E isso é muito positivo para o estado tão importante
como qualquer indústria, porque ele é muito democrático, ele gera emprego nas mais diversas áreas da nossa sociedade. Muito bem, governador. 7h26. A gente sabe que a sua agenda está aí apertada, a agenda do governador sempre bastante cheia, mas a gente quer agradecer, governador, a sua presença aqui nos estúdios, tá, do Grupo RCN, da Massa FM, enfim, todo o grupo interligado e ligado, conectado aqui para transmitir essa entrevista, esse bate-papo, né? E nós agradecemos. Mas, para finalizar, qual é a expectativa do governador para 2026? Bruno, muito trabalho, né? A gente continua firme aí no planejamento do Estado, executando aquilo que a gente se propôs a fazer. Muitos projetos amadurecendo, muitos projetos. A gente falou da roda celulose, vai estar a pleno vapor. A reposição aqui, a retomada da 163, fundamental. Né? O leilão da Malha Oeste Ferrovia vai acontecer ano que vem pelo governo federal. O leilão da hidrovia do Paraguai, um novo porto em Murtinho. Né? Então são projetos grandes que 26 vão estar maduros e acontecendo. Né? E essa velocidade do Estado, essa ação que o Mato Grosso do Sul vem sofrendo do ponto de vista de crescimento, ele vai continuar. E as oportunidades, elas têm que chegar para todos. Né? Elas têm que estar acessível a todos e, por isso, muito investimento na educação, em qualificação, em formação profissional, para que todos acessem, né, as oportunidades existentes, e só com estudo, com conhecimento é que a gente vai proporcionar isso para a nossa população. E quanto mais estudo e conhecimento, maior a renda média, melhor o resultado para a nossa sociedade como um todo, melhor a criação dos nossos filhos, melhor para o Mato Grosso do Sul. Então, é continuar esse trabalho em 2026 para que a gente tenha cada vez um Mato Grosso do Sul melhor para as nossas pessoas. Muito bem, 7h28, agradecendo todo o nosso time, Adriano Rani, o nosso diretor de jornalismo aqui na bancada também, todo o time de jornalistas do Grupo RCN, comunicadores, enfim, toda a nossa equipe técnica também, todos juntos para essa transmissão nesse bate-papo com o governador do estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel.